O Mulheres Positivas apoia a campanha Futuro Sem Câncer de Colo do Útero. A iniciativa conscientiza sobre a importância da prevenção por meio de vacinação, dos exames de rotina e do tratamento adequado para as lesões pré-cancerígenas. Porque um futuro sem câncer de colo do útero é possível e começa agora. Oi, eu sou a Naná Feller e este é o Na Minha Mesa, a nova série do podcast Mulheres Positivas. Aqui eu recebo mulheres que ousaram, transformaram e abriram novos espaços. Histórias que mostram que é possível escrever as próprias regras e que ser inspiração para outras é uma consequência linda desse movimento. Tem mulheres que não só mudam de rota, elas reescrevem o mapa. A minha convidada de hoje construiu uma carreira internacional de sucesso. Foi rosto de grandes marcas, desfilou nas passarelas mais prestigiadas do mundo. E quando poderia simplesmente seguir nesse caminho já consolidado, ela decidiu começar tudo de novo. Aos 32 anos, iniciou a faculdade de medicina. Concluiu a graduação conciliando os estudos e a maternidade. Ela fez medicina na Clínica Médica do Albert Einstein, se especializou em geriatria pelo Hospital das Clínicas da USP e é fellow em neuropsiquiatria geriátrica. Numa sociedade que ainda insiste em impor prazos, moldes e validade para os nossos sonhos, ela ousou recomeçar. E tem mostrado com ousadia e consistência que mudar de rumo também pode ser um gesto de compromisso com quem se quer ser. Na minha mesa, recebo Ana Cláudia Mitchells. Ana, obrigada por ter aceitado o meu convite e vou publicamente agradecer Flávia, colega do Augusto, marido da Ana, por ter feito essa ponte, porque quando eu falei para a Flávia, minha amiga, sobre a série, eu falei, a Ana precisa estar aqui, estamos falando sobre mulheres ousadas, corajosas, que traçaram uma rota completamente diferente do óbvio. Então, Ana, você é a cara dessa série. Obrigada. Então, eu que tenho que agradecer a Flávia também, porque eu adorei o convite, eu adoro falar sobre isso. Eu fico super feliz, que eu acho que inspira realmente essa história. Com certeza, porque eu até no bastidor estava comentando com você que eu fiz a minha transição de carreira, eu era empreendedora e hoje trabalho com comunicação, e tantas mulheres que eu entrevistei que a gente sabe que principalmente depois da maternidade fazem uma transição, ou por flexibilidade, ou por valores, enfim, mas eu nunca tinha visto uma transição como a sua. Então eu falei já na introdução, e todo mundo da minha geração e outras conhecem você, conhecem a sua cara. E aí, quando eu fui impactada pela informação que você começou a faculdade, porque veio primeiro essa notícia, e depois com a finalização, né? E aí Sim. você começou a atuar. Queria saber qual foi esse processo? Quando você pensou, agora é a hora de eu fazer essa transição? Porque eu já ouvi você dizendo que seu sonho é antigo de ser médica, né, Ana? Desde pequenininha. Eu tinha bem claro que eu queria fazer medicina, eu sempre achei a profissão mais linda do mundo. Você poder cuidar de alguém que está machucado, eu achava assim, não tem como ser mais incrível do que isso. Eu tinha assim era deslumbrada com esse mundo. Algumas vezes que eu tive que ir no pronto-socorro, eu ficava olhando para a porta de emergência assim, e meu sonho era entrar lá. E aí veio a oportunidade de trabalhar como modelo e a possibilidade de melhorar de vida financeiramente. E eu era super jovem, tinha 14, 15 anos, eu não podia deixar passar essa oportunidade, porque realmente poderia significar uma vida diferente para mim e para minha família. E aí eu comecei a trabalhar, pensei, não, vai ser uma oportunidade, eu vou aproveitar, vou ficar aí 2 meses e vou voltar para Joinville, viver a glória de ter feito 2 fotos como modelo e acabou. E não foi bem assim. Aí eu fui aos poucos aprendendo que era uma carreira que demandava muita dedicação de tempo também, que os resultados não vêm imediatamente. Essas histórias de Cinderela que a gente escuta, que foi descoberta e acabou vivendo um mundo de glamour, é realmente só uma história, não é assim, demanda muita vontade, muito acordar cedo, muita crítica e dedicação. E uma coisa que eu sempre tive, eu sou
Eu sou uma leonina atípica, eu não sou a leonina que gosta de aparecer para fora, mas para mim, por dentro, eu me cobro muito. Tá. Eu quero sentir orgulho de tudo que eu faço, senão eu fico... Eu preciso sentir que eu tô fazendo algo que eu admire. Então, quando eu decidi fazer esse período como modelo, eu não parei enquanto eu não achei, não. Eu fiz tudo que eu achava que eu tinha que fazer. Eu cheguei lá. Eu sou cabeçuda também. E isso demora bastante tempo. E quando eu me toquei, eu tava com 28, 29 anos, às vezes passava na minha cabeça, ai, não, porque eu nasci para ser médica, mas não foi o que aconteceu, vamos ver o que eu vou fazer depois. Não pensava muito nisso, porque acho que me doía, assim, que eu achava que não ia mais rolar, porque tinha passado muito tempo. E eu fazia terapia na época, e o meu terapeuta viu o quanto eu adorava, ficava olhando os diplomas dele, achava ele o máximo. Ele era médico, fazia terapia com psiquiatra. Ele falou, por que você não se matricula num cursinho para você ver como é que é? E aí foi o primeiro passo, e eu nunca mais saí. Assim, cabeçuda. Tô vendo tudo, minha filha Leonina também, já tô vendo que ela vai me dar trabalho, vai ser usada. Vai, prepare-se. E aí quando você senta, você já era casada, Ana? Eu conheci o Augusto, eu já estava fazendo cursinho há 6 meses. Tá, então para ele já veio essa informação já ali naquele momento que você tava, já tinha tomado essa, pelo menos, decisão inicial. Sim. Mas como foi pros seus familiares e amigos quando você fala? Ou você fala, você chegou a contar isso pra eles, é o que eu quero fazer, ou foi deixando acontecer? Eu fui deixando acontecer e deixava escapar, assim, não, tô fazendo cursinho, tá super legal, e mudava de assunto, não entrava muito nisso, porque eu também, no fundo, eu achava, pode ser que eu nunca entre na faculdade, é super difícil, eu tinha ficado sem estudar 16 anos. E aí eu resolvi aproveitar aquilo pela experiência de passar por um cursinho, de aprender essas matérias de novo e de conviver com esse povo mais jovem. Eu não falava muito disso, não. A minha família, meus pais, meus irmãos, sabiam desse desejo meu. Então, e apoiaram? Muito, muito. E os meus amigos também apoiaram bastante, mas eu não falava muito, não. Até acho que para você não criar expectativa, ver como a banda ia tocar. Exatamente. E Ana, quando você começa o cursinho, você fala, né? As pessoas são mais jovens. Você continua trabalhando como modelo durante esse cursinho, durante esses anos? Eu continuei trabalhando, mas eu restringi as viagens. Por um tempo antes eu tinha morado em Nova York durante 7 anos e de lá eu viajava para Paris, para Londres, para Milão, mas a minha base era Nova York. E aí eu já tinha voltado para o Brasil, eu sentia muita falta daqui, eu sempre quis voltar para cá. Eu voltei para cá uns 2 anos antes de eu voltar para o cursinho. Aí eu fiquei com a base aqui em São Paulo e às vezes eu ia para Nova York, ficava mais 2, 3 meses, ia para Paris, ficava 2, 3 meses, mas sempre voltava para cá. Então eu estava mais tempo aqui. Tá. Continuei trabalhando, mas mais no Brasil. Até porque era só assim para você conseguir fazer, dar conta numa faculdade de medicina. Mas quando você olha para a sua história hoje, você acha que o melhor que aconteceu foi você entrar nesse cursinho aos 29 e começar a faculdade de medicina realmente aos 32? Eu não tenho dúvida que eu sou muito privilegiada até nisso. De ter a oportunidade de estudar isso com a cabeça que eu tinha aos 30 anos, aos 31 anos, tendo vivido tudo isso antes. A maturidade, né? Faz muita diferença. Hoje eu voltei agora para pós, para fazer algumas disciplinas na área de comunicação, e aí eu fiquei pensando, nossa, como é bom estudar com a cabeça que a gente tem hoje, porque tinha coisas lá atrás, quando eu fiz faculdade aos 20, queria mais era matar a aula, não tá? Então imagino você, né? As aulas de história... História eu ficava assim encantada, porque não era uma matéria que eu gostava quando eu tinha lá 13, 14 anos, e depois de ter viajado, conhecido esses lugares, conhecido a Praça da Bastilha, e daí ter uma aula sobre isso com um professor de cursinho, que são maravilhosos, né? Foi incrível. E aí, você olhando também para essa sua trajetória, tem muitas mulheres que ficam com medo de fazer essa transição, porque falam, mas e tudo que eu já fui, já fiz? Mas mesmo que se você foi uma modelo
né, estampou as maiores capas de revista internacional, mas mesmo modelo e médica, que tem uma distância imensa, a gente imagina como profissão, eu imagino que algo você traz para sua carreira, ou não, nada. Com certeza, só agrega. Agrega. Não vou falar que agrega o fato de eu ter aprendido a posar para fazer foto. Isso não. Mas a vivência, o repertório, ainda mais na área que eu trabalho, que é geriatria, eu converso com pessoas que têm histórias de vida incríveis, ricas. Então, eu sendo mais jovem do que eles, eu também tenho um repertório, eu tenho uma experiência. Isso me ajuda a conversar com eles. E nessa parte... Porque hoje, muitas médicas, a gente vê que elas precisam também dessa comunicação para poder divulgar o trabalho delas. Tem até hoje consultorias, agências que atendem só médicos para como eles devem trazer um pouco, traduzir esse trabalho nas redes. Como você pensa em seguir? Porque eu vi que você já começou a postar alguns vídeos, né? Esse é o maior sofrimento. Ah, é? Nossa, eu achei que para você ia ser tranquilo. Não é nada, assim. Nossa, teve um que bombou, né? Acho que o primeiro que você fez, Ana. E eu acho que até na medicina agora, acho que em todas as áreas, a gente precisa lidar com rede social e incorporar isso para divulgar seu trabalho. Senão fica muito difícil, ainda mais começando uma carreira nova. E justamente agora eu falo às vezes para os meus amigos, eu falo justo na minha vez, que eu sou médica, eu vou ter que voltar a fazer vídeo. Caramba, eu não acredito. Não, para mim é muito sofrido. Entendi. Muito sofrido. Eu gosto lá, eu e o paciente no meu consultório, mas eu tô tentando me colocar na minha cabeça que esses vídeos são mais por educação do que qualquer outra coisa. E realmente tem muito, como a gente estava falando antes da gente começar a gravar, as pessoas mal intencionadas, elas estão fazendo muito conteúdo e conteúdo bom. Então não dá para a gente ficar quieto, a gente tem que mostrar o que a gente considera correto também. Precisa estar divulgando, senão a gente vai ficar para trás. Até porque, Ana, principalmente na medicina, eu tô falando mais de um olhar meu, uma experiência própria. Acho que como eu sou mãe de filhos pequenos, eu sigo muitos pediatras. E pediatras, Dr. Paulo Teles, Roberto Vittar, que usam as redes para comunicar coisas muito interessantes. Sim. Mas na geriatria ainda você já tem algumas referências que estão como comunicadores, médicos que estão conseguindo comunicar. Ainda é um pouco menos divulgado, né? Menos, mas todos nós colegas, eu acho que é o assunto que a gente mais fala hoje em dia, lá quando eu tô com eles é isso. Ai, tem que fazer. Ninguém gosta. Sim. Todo mundo fica desconfortável, mas todo mundo pensando, não, a gente precisa divulgar o bom trabalho também, de quem se esforça, de quem teve uma formação boa, por mais que seja desconfortável. Sim. E acho que tem duas coisas. Tem a democratização dessa informação para pessoas que às vezes, por exemplo, não conseguem pagar uma consulta e também chegar em outras pessoas, né? Voltando um pouquinho para a sua história, para a sua jornada. Bom, aí você vira mãe, você tem o seu primeiro filho ao longo desse processo da faculdade. Eu conheci o Augusto no cursinho, que super me apoiou, assim, na minha história. Ele foi essencial, assim, em tudo que deu certo foi porque eu tive um companheiro que me apoiou. E a gente já queria ter filhos desde que a gente casou. Eu casei, acho que no 4º ano da faculdade. E aí a gente pensou, olha, ou a gente tem filhos agora, durante a faculdade, ou então vai ser depois, quando eu tiver que estar fazendo residência, porque eu não tenho tanto tempo fértil assim para esperar a residência acabar. E a gente pensou, não, na residência vai ser mais difícil. E realmente, na residência teria sido muito difícil, mais do que foi durante a faculdade. Ou seja, você ia gravidona duas vezes, internato, né? Porque duas vezes. Aí eu tive a Yolanda, parei 6 meses. E voltei, tive o Santiago, parei 6 meses. Uau. Então, ao invés de 6 anos de faculdade, eu terminei em 7. E mãe de filhos pequenos no puerpério, mesmo assim você volta. Pequenos, usando banco de leite do hospital. Caramba, Ana, que história. E aí, quando você vai para a residência, hoje olhando para toda essa trajetória, qual foi o momento mais desafiador para você dessa segunda fase? Olha, tanto residência quanto a universidade, a faculdade mesmo, para você olhando para trás, o que foi mais difícil? Algum momento você falou, não vou dar conta disso? É quando você vê um local onde a situação social, assim, é tão complexa que você não consegue nem imaginar que aquilo em algum momento vai dar certo, assim, onde a demanda é muito, muito maior do que o serviço que a gente tem para fornecer pelo SUS, que é excelente.
Mas daí quando a gente se sente lá naquela posição de médico, não, eu tô aqui representando esse serviço de saúde, eu sou médica, eu deveria estar prestando esse serviço, e é humanamente e fisicamente impossível dar conta de todas essas demandas. É bem frustrante, acho que todos os médicos que fazem residência passam por isso. É onde a gente é obrigado a aprender a endurecer um pouquinho, senão a gente sucumbe, é muito sofrimento e a gente não consegue dar conta de tudo. Eu acho que essa parte é a mais difícil, assim. E uma coisa que eu aprendi também, eu achava antes, porque eu tive uma vida sendo leiga, então eu sei o que é aos 25, 26 anos, imaginar o que é ser um médico e depois sendo Se médica, tornar. o que é, né? E a gente acha que uma pessoa que fez faculdade de medicina está pronta para atuar. Não tem como, tem que fazer residência. Então, procurem médicos que tenham se especializado, tenham feito uma especialização, uma residência. A faculdade é uma base muito boa, mas você precisa continuar. O conhecimento aumentou muito nos últimos anos. E você tem que passar por uma vivência muito intensa, que só é possível na residência para conseguir se sentir médico de verdade. Eu imaginando, de novo, também como leiga, mas, enfim, agora muito mais próxima da medicina, porque quando você tem filho pequeno, você todo mês praticamente está Sim. visitando alguém, mas como é uma das profissões que a prática diária é uma das profissões mais difíceis nesse sentido, eu imagino, porque você nunca está pronto, né? Assim, Nunca no tá sentido, pronto. todo dia é uma novidade, é algo completamente diferente, novo. Eu É vejo. basicamente aprender a aprender. É isso que a Tem que ter faculdade uma mais humildade, ensina. né? A humildade e aprender a ter a sensibilidade da onde você precisa melhorar, da onde você precisa chamar ajuda, aonde você já pode ensinar alguém. É o tempo inteiro. Isso nunca vai acabar, não tem como. Até pela velocidade que as informações têm Sim, chegado, e né? principalmente na medicina, avançando tanto. E a sua segunda, entre aspas, faculdade foi durante a pandemia. Eu digo uma segunda faculdade porque Sim. foi um aprendizado, eu imagino. Queria que você trouxesse esse relato, essa sua experiência. Você se forma em 2019 Eu me formei em 2019. e 2020 vem. E eu tava com. Eu não consegui. Para entrar numa residência, tá super concorrido. Acho que Tá. bem mais concorrido que entrar na faculdade. Eu tinha definido que eu ia fazer residência antes de trabalhar como médica. Eu queria ter essa segurança. Eu tinha o conforto financeiro para não ser obrigada a trabalhar naquele momento, então eu poderia esperar ter mais segurança para atender os pacientes. E aí, as crianças estavam sem escola, ficaram em casa. Eu não tinha segurança para ir para campo, eu tinha acabado de me formar, eu pensei, eu não dou conta. Então, eu resolvi tirar o ano de 2020 todo para ficar em casa estudando para a prova de residência e com as crianças em casa. Tá. Eu voltei a atuar na residência de clínica médica em 2021. A gente ainda tinha as UTIs Covid, ainda tinha restrição de visita nos hospitais, ainda estava tudo uma loucura, todo mundo exausto, mas eu não peguei aquele pior ano que foi 2020. Sim, sim, mas ainda assim é uma ressaca, o 2021 eu lembro, né? É uma ressaca do que foi 2020 Sim. e com casos ainda, então mas você chegou a atuar com esses casos Atuei em 2021. sim, mas era muito ruim, né? Os Sim. casos eram sempre... a gente já sempre meio que esperava o pior dos casos graves de Covid. E os colegas, eu acho que exaustos, né, Ana? Então você entra nesse... Traumatizados com as coisas que Sim. viram. Aquilo que eu te falei, de você olhar e saber que você não dá conta, mas você é o médico da situação, eles viveram isso potencializado na enésima potência. Sim. E as outras coisas também, não só o Covid, quando eu fui para um hospital da Zona Sul de São Paulo, um hospital gigantesco, ainda não podia ter acompanhante. Então, a maioria das pessoas que estavam internadas eram idosos, muitas vezes nem por Covid, mas por infarto, por doença pulmonar, ninguém com acompanhante. E aí é relativamente comum, paciente idoso que não tem uma saúde, uma reserva muito boa, desenvolver delírio durante a internação, que é uma confusão mental que é passageira. E esses pacientes todos, como não tinha funcionário para ficar com eles e não tinha acompanhante, não tinha familiar, todos amarrados no leito. Era das coisas mais horríveis que eu já vi, assim. E eu ficava pensando, meu Deus, eu estudei, achei que eu fosse ver aqui viver um sonho
E isso é uma tortura e não tem como resolver isso. Não tem como fazer diferente. E ali que você decide se especializar em geriatria? Quando foi esse ali momento? Eu pensei, eu acho que de geriatria eu não dou conta. E aí, o que aconteceu no meio do caminho? Eu tinha essa fantasia do médico de antigamente, que era um clínico geral. Ó, clínico, nem clínica, pensava em homem, um clínico geral. Não, eu preciso só fazer um parênteses, porque a gente começa essa série, lá no primeiro episódio, eu conto um caso, que é aquele caso muito famoso que ficou conhecido, que fala que o cirurgião que foi fazer, um menino sofre um acidente com o pai, e aí o cirurgião, quando ele chega, o pai morreu no acidente, quando ele chega para operar, the surgeon, que é em inglês a história, olha pro menino e fala, não posso, é meu filho. E aí eu pergunto, como isso é possível? Ninguém responde porque a cirurgia é uma mãe. Todo mundo fala, não, já tiveram histórias, eu fiz um experimento, as pessoas falam, não, porque não morreu mesmo, não, porque... Mas ninguém fala, pouquíssimas pessoas falam, porque a mãe é uma mulher. Então, só para falar isso, né? O clínico, que você tem a imagem. Que eu fantasiava, um clínico de cabelo branco, um pouco barrigudo, assim, que que saberia de todas as doenças um pouco e com muita segurança para lidar com todas elas. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu pensei, não, eu quero saber lidar com tudo. Eu abro mão de cirurgia, não vou ser cirurgiã, mas eu quero ser uma médica que sabe de tudo um pouco. E a medicina mudou muito. Para você se dedicar exclusivamente à clínica geral é muito difícil. Até porque nós, brasileiros, a gente gosta de procurar o especialista. A gente gosta de procurar o gastro, o endócrino. A gente se sente mais seguro com o especialista. Eu pensei, não vai dar certo. Eu, mulher, fazendo só clínica geral, tem que fazer alguma coisa a mais. E a geriatria é exatamente isso. É você saber de tudo um pouco. E fui com medo. Pensei, geriatria é muito desafiador. É muita coisa ao mesmo tempo. Você tem que saber lidar com o paciente. São todas as doenças ao mesmo tempo. Os medicamentos funcionam todos de forma diferente com o idoso. Você tem que fazer uma avaliação muito maior ambulatorial antes de definir por qualquer tratamento. E foi um presente, assim. Jura? Foi. Legal. Principalmente, durante a formação, a gente tem que acompanhar consultas de outros médicos. E acompanhar uma consulta de um geriatra atendendo um paciente idoso, era surreal, assim, porque 50 mil coisas que tem que lidar numa consulta, como é que aquela pessoa está raciocinando? E quando é a gente, porque a gente vai tendo técnica, vai aprendendo como lidar com um monte de coisa ao mesmo tempo, conseguir fazer isso e ainda cuidar de um paciente que tem uma história, que tem uma biografia, um conhecimento que conversa, que te dá uma bênção às vezes, é assim, é um presente. E Ana, quando a gente fala do idoso, qual é a cara desse idoso que você tem atendido, dessa idosa? Qual é a idade? Dá uma carinha pra gente de quem você está falando. Na formação, o idoso que a gente lida muito é o acima de 70, 80 anos e com várias doenças crônicas, porque um serviço especializado em geriatria, serviço público, geralmente vai atender quem tem um diagnóstico mais complexo. Tá. Quando eu vou para o meu consultório, eu tenho recebido pacientes mais jovens. Tipo 50? Tipo 42, 43, tem mulheres me procurando falando, não, eu quero me cuidar, eu quero ver o que eu posso fazer a partir de agora. Tá. E isso é muito legal, assim, porque faz toda a diferença. Você começar a se cuidar aos 30, aos 40, com pequenas coisas. Tipo, o médico te dá uma orientação de onde você pode incluir uma proteína na sua dieta. Isso lá na frente vai te dar autonomia, vai te dar qualidade de vida. Exames de rastreio, que você consegue, às vezes, detectar alguma doença mais grave muito antes. E tá sendo muito gostoso, assim, cuidar de um paciente idoso, até paciente de 65, 68 anos, é até difícil ver esse paciente como uma pessoa idosa. Ana, minha mãe, eu fiz um episódio, a gente tem um podcast do Mulheres Positivas que chama O Tempo Voa, que quando eu pensei no seu nome eu não sabia para onde te trazer, se era para o Tempo Voa, que é a experiência da mulher na passagem do tempo. E a minha mãe tem 71 anos e é uma mulher muito ativa, mas é isso, 71, já passou dos 70, né? A gente fala do idoso 60 a mais, mas 70 já... E eu a vejo, às vezes eu falo, meu Deus, da onde vem tanta energia, coisas dessa mulher. Então, em todos os sentidos, na esfera também mental, trabalhando
muito no exercício. Então, por isso que eu fico muito curiosa, mas eu entendo que isso vai se complicando, e principalmente quando a gente vai para o recorte social, para um outro recorte social, é muito diferente, né? Dos 60 aos 70, eu tenho até dificuldade de chamar de idoso, é muito jovem. Aí, de 70 para frente, vale muito mais o contexto todo do que a idade cronológica. Aí a gente encontra de tudo, pacientes com 98 anos super bem, que passam por uma internação e vão para casa sem nenhum problema, e pacientes com 71, 72 que pegam uma gripe e depois de 2 meses não conseguem mais andar porque sofreram um grande impacto com aquilo. Quedas, a gente sabe que é muito importante, né? Sim, As quedas nessa idade. É um problema. É um problema, eu imagino. Então, partiu dos 70, aí o número não importa mais tanto, importa aquilo que você construiu ao longo da vida. Por isso que é tão importante começar a mapear agora, né? Sim. Por isso que eu pensei em fazer essa série do Tempo Voa. Aí falavam, mas você vai falar sobre velho? Com velho eu falei assim, mas gente, a gente hoje falar sobre o envelhecer com 30 e poucos é o que a gente está construindo também numa questão intelectual, do que a gente imagina lá para frente. Até para quem quer mudar a rota, que nunca tá tarde, que é o que você fez, né? Uma faculdade, você mudou completamente. Você olha e pensa que é uma outra Ana da época que você era modelo, é muito diferente, até a sua personalidade ou não? Ai, que pergunta difícil, não sei. Não sabe dizer. Eu acho que não pela profissão, mas pela maturidade, né? Quando você olha para você com 25 anos, nossa, é uma outra Naná? Ah, com certeza. É, né? Porque eu acho que tem marcos, eu estava até conversando com minha psicóloga essa semana, que tem algumas coisas que riscam a sua história. Ou pro bom ou pro mal. E aí fica um risco, um marco. E aí, mesmo que você supere essa situação, porque a gente passa por situações desafiadoras, todo mundo, independente de recorte social, a gente passa. E aí, esses riscos, eu acho que tem um antes e depois de quem a gente era e de quem a gente é. E eu converso muito com meu marido, nós mulheres, a gente está muito sempre preocupada em melhorar, em evoluir. Eu vejo tantas das minhas amigas essa experiência de faço terapia, leio livros, vejo séries, e às vezes o homem, às vezes tem umas discussões que eles acham que eles já aos 40 já estão prontos, né? Eu falo pra ele, olha, meu marido chama Renato, se tudo der certo nessa vida, você não chegou nem na metade dela, aos 40. Então, tá pronto. E as chances de você chegar são muito maiores de você não chegar. Exato. Então, precisa se planejar. Precisa se planejar. A chance de eu, você, ele, a gente chegar até o 100 é enorme. É enorme. A gente tem que contar com essa possibilidade. Ana, os seus colegas mais velhos, e nessa troca com eles, você já chegou a questionar como eram esses idosos de 10, 15, 20 anos e os que estão chegando para eles agora? Porque eu imagino que tem uma diferença brutal, ou não? É verdade, eu tenho que fazer essa pergunta para eles mesmo. Imagina quem tá chegando. É uma boa pergunta para eu fazer para eles. Mas sabe o que? Eu estava lendo um livro e tinha um recorte nesse livro que falava o seguinte: olha, a gente já evoluiu muito na medicina, a gente está chegando muito melhor aos 70, 80, 90, mas uma coisa que ainda a gente não mudou é a expectativa de vida. Claro que tem mais gente chegando aos 80, 90, 100, mas ninguém chegou aos 140, 150. Isso não mudou, né? Então, é um pouco... Eu acho interessante essa questão de que a gente... uma hora acaba, então como que a gente vai viver essa vida? Eu acho que você olhando como médica de pessoas idosas, você consegue olhar para isso e falar assim, com mais consciência, até para seus filhos que estão pequenos, né? Você já começa a olhar para eles e falar, o que é uma vida saudável? Para o seu marido, você influencia a vida de todo mundo ao seu redor? O que é uma vida saudável e a gente tentar perder um pouco esse tabu da finitude, né? De que a gente sabe que tem um dia para acabar. Você acompanha isso de perto. O tempo todo, e que não é para ser uma surpresa, não é para chegar aos 80 anos e falar, eu não tô conseguindo andar, mas o que aconteceu? Não, dá para saber antes que tem algumas coisas que dá para fazer. E que vai ter um momento que vai chegar ao final de vida, e que esse final de vida também deve ser não romantizado, mas a palavra talvez não seja boa, celebrado. Mas pelo menos conversado sobre, né? Conversado. Ninguém fala, não gosta, não ninguém, mas não gostamos de falar sobre. Para a geriatria, a maior tragédia é a gente ver uma pessoa que teve uma vida linda e
morrer com um tubo, com acesso numa UTI. Aí a gente vê que alguma coisa deu muito errado. Porque a geriatria é justamente isso, é você conseguir planejar e prever o que vai acontecer e saber, não, esse tratamento, entubar agora e ir para UTI, não faz sentido. É o momento de parar, ver o que dá para fazer, se despedir se quiser, escolher o lugar que você quer ficar. E aqui eu romantizando um pouquinho, tá? Mas pelo menos buscar esse ideal. Pelo menos uma leveza para esse momento. Sim. Que é tão duro. E não tentar de toda forma ficar viva a qualquer custo. Não, calma. Não é assim. Sim. Dá para ser de uma forma menos traumática. Que bom que não somos eternos. Porque, nossa, imagina ser eterno. Não, não. Não ia dar certo. Não. Você olha hoje a finitude de uma outra forma? Você vê a finitude a partir do momento que você passa a conviver com ela com uma certa intimidade, porque, enfim, faz parte da sua prática, você consegue ter uma certa, uma intimidade, ou pelo menos menos pesar em lidar com ela hoje do que antes? Com certeza, porque na faculdade eu sofria muito. Nossa, eu via paciente... Principalmente paciente que eu tivesse cuidado por 1 ou 2 dias, que eu conhecesse um pouco da história. Quando morria, eu ficava acabada. E agora eu acho que eu consigo ressignificar isso de uma forma com mais valor, com mais consciência. Não só ver isso como uma tragédia. Não é uma tragédia. É a história que a gente sabe que a gente vai ter. A gente vai ter um começo, um meio e, se Deus quiser, um fim de qualidade. Como é para os seus filhos que estão numa... 6 e 8. Isso. Já falamos aqui, já são pessoinhas com ideias, com vontades. Como é conversar com eles sobre as suas profissões? Você já fez isso? De mostrar, de repente, uma capa e levá-los para o consultório? É até uma coisa que eu me pego, assim, porque eu acho que eu quero passar para eles uma coisa de que eu amo ser médica e como eu sou realizada com isso, e às vezes eu minimizo um pouco a profissão que eu tive antes como modelo. E o Augusto, meu marido, me pega muito nisso. Ele fala, não, você foi modelo, foi importantíssimo na sua vida. E óbvio que eles vão ter um encantamento por isso. Não adianta você diminuir só para tentar mudar a direção da atenção deles para a parte acadêmica. Sim, que interessante. Mas eles acham o máximo. Acham o máximo. Outro dia, uma pessoa... A gente estava no shopping e veio uma mulher que tinha me reconhecido. Eles acho que nunca veem isso, assim, de alguém me reconhecer e vir falar comigo. Nossa, eles piraram. Mas, mamãe, ela falou com você porque você é médica ou porque você foi modelo? Muito boa essa pergunta. Agora estamos na escola do meu filho, estão falando sobre profissões. E aí eles convidaram os pais para trazerem um pouco da referência. E aí tem uma médica, uma pediatra, e eu sou meio dessas do comitê e tal, eu vi que ela não tinha se inscrito. Eu falei, vai lá. Ela, ai, tá bom, vou abrir minha agenda para ir falar, porque realmente é uma profissão que os pequenos pelo menos se encantam muito, né, Ana? Ficam bem... são os heróis, os médicos, né? Os heróis que a gente fala da capa branca, assim. O meu filho, vou contar uma história engraçada. Meu filho perguntou um dia que ele queria... Às vezes os amiguinhos ficavam doentes e ele vinha para casa e falava, foi você que cuidou dele? Aí eu falei, não, Santi, a mamãe, ela não cuida de crianças, a mamãe cuida de adultos e de idosos. Aí um dia ele me perguntou, mas por que você não cuida de criança? Aí eu falei, Santi, eu vou ser bem sincera, eu tinha muita dificuldade em aprender a ser médica com criança. Para mim é muito difícil ver criança doente, adoecer. Eu vi que eu não conseguia cuidar deles da forma que eu cuido de adulto e de idosos. Aí veio um amiguinho um dia e perguntou, por que sua mãe não cuida de criança? Aí ele falou, porque ela não tá nem aí quando velhinho. Muito bom, eles sintetizam. Nossa, eles pegam a história e mudam completamente. Porque ela não sofre quando um velhinho morre. Ele virou pra mim, meus filhos foram tomar vacina recentemente, e aí o meu filho tava canceriano, e a minha filha leonina, então ela prática, rápida, tá bom, dá vacina aqui logo, quero meu pirulito, e ele aquele drama. E aí, no final, quando ele tomou a vacina, ele virou e falou assim, não foi tão ruim quanto eu imaginei. Aí eu falei, isso é porque a tia Marli, que é a enfermeira, tia Marli tem uma mão boa.
Daí ele, mamãe, você tem uma mão boa para me dar vacina? Eu, não, e eu não posso te dar vacina. Então é muito bom como eles vão vendo e se realizando. Então eu imagino ainda mais na profissão. Algum deles fala para você que gostaria de ser médico ou ainda não? O pai é advogado, né? O pai é advogado, também não querem, apesar do pai insistir, falar, não, alguém de vocês tem que ser advogado. Eles falam, não, papai. E médico também não. Também ainda tá cedo, né? Ainda tá, Deixa brincar bastante. Sim. Ana, como foi a experiência de voltar a estudar, também num sentido dessa parte mais intelectual? Você sente que, assim, você voltou mais vontade de ler, mais vontade de saber sobre o mundo a partir desse seu estudo? Eu pergunto isso porque eu tenho incentivado muito as minhas amigas. O tempo passa e a gente fala, não, eu tô bem na minha profissão, mas o voltar a estudar me trouxe uma vitalidade, me trouxe abriu mesmo a minha cabeça. Estar num ambiente universitário, ainda mais velha, teve essa... Eu falo que foi uma explosão, assim, para mim, estar com mais pessoas jovens, e me trouxe isso de, eu não quero nunca mais parar de estudar. É muito gostoso, né? E a gente vive nesse mundo de rede social, onde a aparência tem um papel tão grande. Aí quando a gente entra num mundo onde o que importa é o intelecto, é discutir aquilo que você leu, é estudos novos, é ciência, é muito gostoso. Sim. É que isso não é tão atraente para você colocar num post, né? Mas poder viver isso, ainda mais com mais maturidade, é muito gostoso mesmo. Sabe que eu recomendo. Que bom, ó, não sou só eu que tô falando, Ana Cláudia, que passou por muitos anos, foram 8 ainda anos. Tô lá. Ainda continua, não para, né? Não para, não agora eu parar. sou fellow, continuo lá e não pretendo sair tão cedo, é muito, muito gostoso. E falando agora um pouquinho da moda, eu não sou uma pessoa muito ligada à moda, eu gosto, mas não é uma coisa assim, que eu tenho amigas que sabem de tudo, são sempre trend e tal, mas quando eu comecei a trabalhar com comunicação, de uma certa forma falaram para mim, olha, é importante você imprimir a sua identidade, porque é isso que você passa. Eu comecei a gravar podcast quando eram só áudio, então eu amava, que eu não precisava me trocar, vinha aqui, ficava falando, e agora com o vídeo, então eu comecei, né, a usar mais brincos mais expressivos, tinha uma coisa da segunda pele que eu falei, então isso é uma coisa que eu gosto, vou sempre pôr a segunda pele, hoje eu tô sem, mas os outros episódios eu estava com. Você traz um pouquinho disso no seu dia a dia com essa, entre aspas, nova Ana, mas como você imprime também, porque quando eu vou numa médica e aí eu olho, nossa, como ela tá, tem muitas médicas que se vestem super bem e tal, você, não sei, passa uma credibilidade também nesse lugar. Como tem sido a moda como médica para você? Ai, muito mais gostoso, porque daí agora eu posso curtir como espectadora, como consumidora. Sim. E não ter um compromisso com isso. Quando eu era modelo, fazia um monte de desfile, foto, eu acho que eu nem olhava direito para as roupas, eu não tinha maturidade para ver isso. E agora, não, agora eu amo. Eu vejo muita coisa de moda. Que legal. Vejo quando tem desfile novo, revista, eu adoro. Adoro esse lugar, aqui, de como consumir, entendi, como gente como a gente. Sim. Mas você, no dia a dia, você pensa, sempre um estilo que você imprime quando você vai pra clínica? Tem alguma coisa que dá? Porque tem o jaleco, né? Tem o jaleco. Eu uso o jaleco. Tá. Colocou um broche ali no jaleco. O meu estilo sempre foi muito básico, assim, eu não costumo usar coisas muito extravagantes. Alfaiataria, eu amo alfaiataria, e daí, sendo médica, dá para usar isso. Ótimo. Então, eu tô me divertindo nessa área, assim, mas ainda vou melhorar. Não, tá, eu imagino que essa área você não precisa melhorar, Ana. Você, quando fez a residência, percebeu um número diferente de homens e mulheres, e até na faculdade, ou estava bem já muito próximo? Mais mulheres agora. Jura? Sim, que legal. Mais. Mas como colegas mais velhos ainda, você vê mais homens? Mais homens. Tá. Mas na geriatria lá no HC tem bastante mulheres, e mulheres assim maravilhosas que estamos chegando. Sim. Que bom. E mais velhas, que já construíram uma carreira assim e são respeitadíssimas. É muito gostoso ver uma mulher assim nesse lugar.
Eu tô conseguindo apagar a imagem do clínico geral que sabia de tudo. Ótimo, essa série fixo, né? Fica totalmente. Depois que eu gravei o episódio, algumas pessoas me mandavam vídeos que eles faziam essa pegadinha com pessoas próximas, eles me mandavam vídeo, olha, ninguém consegue chegar, que é uma mulher, a clínica, a cirurgiã, e uma amiga me mandou que ela perguntou para a filha de 5 anos, e a filha na hora falou, é a mãe. Então, que ainda não estava contaminada. Ana, queria agradecer muito o seu tempo aqui. O tempo é precioso, principalmente de uma médica, e contar a sua história, além de ter as pessoas já sabiam, porque muitas pessoas já acompanham os noticiários e já tinha saído isso, mas eu tinha muita curiosidade de conversar, de saber dessa trajetória, até para inspirar, porque muitas mulheres em torno de 35, 40 nos escutam, e tem algumas que falam, não me identifico mais com a minha profissão, ou larguei a profissão para maternar, então como que eu volto? E a sua história mostra, olha, começa, se inscreve num cursinho, e aí vai seguindo esses passos. E vale os perrengues, assim, eu acho que o principal, o fator limitante é muitas vezes a questão financeira, né? De você ter uma garantia, principalmente quando você tem filho. Como é que você vai mudar de carreira se você tem filhos para criar e talvez mudar para uma coisa incerta? Se der para estruturar isso de alguma forma, tem que ir com tudo, assim, que vale muito a pena. Isso é legal, esse conselho, assim, de não precisa ser amanhã. Você se prepara para daqui 3, 4 anos. Sonha, lê, se prepara financeiramente. Deixa portas abertas. Legal. Obrigada, Ana. Obrigada a você. Se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, aproveita para seguir, avaliar com 5 estrelas e deixar o seu comentário. E se você estiver assistindo pelo YouTube da Record News, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum episódio. Na semana que vem tem uma outra mulher ousada para conversar com a gente aqui na minha mesa. Até lá!